Bom dia, galera! Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal Biologia Animada. Você que aí está querendo aprender biologia e não está tendo oportunidade, ou porque o meu professor não está sabendo passar direito, vamos ver aqui no canal. Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre os protozoários, o que fazem, quais são os integrantes desse reino e quais são os seres vivos. Espero que vocês tenham uma boa atividade e agora vamos ao esquema. Esse aqui é o reino protista. E o reino protista ele é um reino interessante, porque é um reino que ele abriga diversos tipos de seres vivos. Ele é mais evoluído que o reino procária porque ele possui aí uma membrana nuclear, ou seja, são seres vivos que possuem núcleo, tá? Então eles possuem uma célula eucariótica. Então, proto, né, protozoários, vem do grego que significa mais antigo. Então foram os primeiros seres vivos a possuírem uma célula eucariótica. Lembrando que eu vem do grego que significa verdade e carion vem do grego que significa núcleo. Então eles são seres vivos com membrana nuclear e possuem núcleos verdadeiros, né? Bom, eles estão divididos em 3 categorias. Então nós temos aí as algas. Então algas são protozoários, algas não são plantas. Primeiro porque a planta ela produz embrião e as algas não. As algas não geram embrião. Então essa é a maior diferença entre plantas e algas. Entretanto, as plantas elas são mais parentes das algas do que outros seres vivos. Então, teve um ancestral em comum de algas que, no decorrer da evolução natural, ela se diferenciou aí em plantas. Então, nós temos os autótrofos, nós temos os heterótrofos e temos os mixótrofos. Então, os autótrofos são algas. Dentre elas estão alguns representantes, né, como os dinoflagelados, as diatomáceas, bacilariófitas, rodófitas, crisófilas e clorófitas. Dos heterótrofos, nós temos aí sarcodíneos, ciliados, mastigoforos e esporozoários. Existem mais protozoários, só que eu não vou colocá-los aqui. E existem os mixotróficos, né, que são as euglenas. Elas também são consideradas algas. Então aí tem uma diferença gritante, né, entre a euglena é um ser vivo flex. Por quê? Porque ora ela é protozoário, né, ora ela é heterótrofa, ela é protozoário. Ora ela é heterótrofa, ora ela é autótrofa. Então na presença da luz, ela faz fotossíntese, na ausência da luz, ela tem comportamento heterótrofo, ou seja, ela vai sempre buscar o alimento. Então vamos lá. Então nós temos aqui, está longe dela, alguns autótrofos, tá? Então, dinoflagelados, a gente vai aprender todos eles. As diatomáceas, bacilariófitas, as rodófitas, crisófilas e clorófitas. Dos heterótrofos, né, nós temos aqui os sarcodíneos, ciliados, mastigoforos, esporozoários. E dos mixotróficos, nós temos aí as euglenas. Então as euglenas elas são responsáveis pelo plâncton marinho também, e elas sempre vão ter comportamento heterótrofo na ausência da luz. Ela sempre vai comer aquele ser vivo que é menor que ela. E ela é base da cadeia alimentar também, né? Alguns ciliados, como o paramécio, eles adoram devorar euglenas. Tá? A gente vai aprender isso no decorrer das aulas. Então a gente vai aprender primeiro sobre algas e depois sobre os outros tipos de heterótrofos, tá bom, gente? Então é o seguinte, ó. Vamos lá para a próxima. Bom, aqui nós temos os dinoflagelados. Então o dinoflagelado ele é um tipo de alga que ela é muito interessante porque ele possui aí alguns representantes. Então nós temos aqui esse tipo de alga, que são os dinoflagelados, tá? Então, essa aqui é um representante do reino pirrófita, da divisão pirrófita, tá? Então, ela possui 2 flagelos, né? Então, aqui são as pirrófitas.
e elas compõem o plâncton marinho. Alguns representantes dessa espécie não são as pirrófitas, tá? Eles possuem bioluminescência, como a Noctiluca sp. Os dinoflagelados também, eles se reproduzem, eles fazem reprodução assexuada por cisciparidade, ou seja, a célula ela vai se dividindo ao meio, tá? O núcleo se replica e a célula se divide, e aí um representante dá origem a outro representante, tá? Elas são responsáveis pela maré vermelha, as pirrófitas, tá? A maré vermelha, ela é um fenômeno que é o seguinte: fica uma mancha vermelha no oceano, e aí essa mancha, em contato com outros seres vivos, geram neurotoxinas. E a toxina é bioacumulativo e ela não se degrada com o calor. Então, se você vai para um cruzeiro, vai beber, vai comer daquela comida que teve contato com esse gênero, né, com esse filo, você se contamina com as neurotoxinas. E aí o que acontece? Você passa mal e pode chegar a morrer, né? Então tem gente que, voltou do cruzeiro, morre. Por quê? Porque pode ter contato com algum fruto do mar, seja peixe, seja molusco, seja crustáceo, e aí esse representante, a toxina que ele produz, pode matá-lo, ok? Elas são algas, elas vivem coletivamente e elas são denominadas como plâncton. Lembrando que a melhor definição de plâncton é: o ser vivo consegue lutar contra a maré? Se sim, não é plâncton. Se não, não é. Se não, eles são zooplâncton ou fitoplâncton. Tá? Lembrando que para a alga a denominação correta são fitoplânctons, e para outros tipos de seres vivos protozoários, os heterótrofos, nós damos o nome de zooplâncton. Lembrando que existem outros representantes, como o zooplâncton. Por exemplo, uma água-viva ela não tem capacidade de lutar contra a maré. Então, onde a maré leva ela, onde as ondas a levam, ela fica lá. Então, ela também pode ser considerada um zooplâncton marinho. Tá? Alguns desses representantes de dinoflagelados, eles vivem endossimbioticamente com corais, que são as zooxantelas. O que é isso? Né? Eles têm uma relação ecológica, né? E essa relação ecológica, um ser vivo vai depender do outro para a sua sobrevivência. Então eles fazem uma endossimbiose com os corais. Então esses aqui são os dinoflagelados. Lembrando que o fenômeno da bioluminescência é um fenômeno maravilhoso. Tá? Vou ver se consigo representá-lo aqui. E ele é ativado por ação mecânica. Então, se vocês assistiram aquele filme As Aventuras de Pi, no decorrer daquele filme vocês veem aí o Noctiluca sp, porque quando ele passa a mão na água, a mão dele brilha, né, a água brilha por conta do fenômeno da bioluminescência. Bom, aqui nós temos outro exemplo de protozoário do tipo autótrofo, são as bacilariófitas. Tá? As bacilariófitas, elas são autótrofas e elas fazem fotossíntese. A maioria marinha, elas não possuem cílios ou flagelo. E aí vocês podem perceber aqui que a parede celular dela é impregnada de uma carapaça resistente, e ela é dura, e essa carapaça é composta de sílica. Sílica é o mesmo material que faz o vidro. E essa carapaça, né, essas bolinhas duras que ela possui, ela é denominada de frústula. Então, quando o vidro que nós temos, que faz ornamentação, que tem uma grande importância econômica para a construção de cristais, copos, taças, né, vitrais, janelas, qualquer tipo de vidro, óculos, os vidros eles são extraídos da areia, né, por conta desses seres vivos que têm sílica nas paredes celulares. Então aí ele faz o vidro. Então essa couraça aqui, que são essas bolinhas aqui, elas são chamadas de frústula, e nessa imagem eu coloquei aqui a furtacor para que vocês possam visualizar que esse ser vivo, ele é assim, né? É sílica, então a luz ela é refratada. É só uma representação mesmo. E
O depósito de frústulas, né, desses seres vivos tem uma importância econômica também, né? Então eles fazem aí, eles são usados na fabricação de cosméticos, né, esfoliantes, por exemplo, filtros, cerâmicas, filtros de vela, né? Por quê? Porque ela vai retendo todo o material particulado. Lembrando que material biológico pode ficar retido, mas é mais difícil. Para se reter material biológico é necessário ter um retentor microbiológico para os seres vivos ficarem presos lá, naquela estrutura. As velas são mais para pegar as impurezas de maior, assim, impurezas maiores e fica retido lá na vela, tá? E cerâmica também, né? Por exemplo, porcelana, um tipo de cerâmica, né? Então as cerâmicas de forma geral também existem esses seres vivos envolvidos. Na pasta de dente, alguns tipos de pastas também são por bacilariófitas ali na composição química da pasta para ela fazer a esfoliação no esmalte do dente e tirar o tártaro. Sua reprodução é assexuada e ela faz cisciparidade. Né? O que é cisciparidade? O núcleo ele é replicado e depois a divisão celular começa e uma célula dá origem a outra célula. Bom, então aqui nós vamos agora adentrar no reino das algas e aqui nós temos as crisófilas, tá? As crisófilas, elas são as algas que elas têm um pigmento amarelado que elas lhe conferem a cor dourada. Elas são marinhas e também podem ser encontradas em águas doces. Elas também estão associadas a moluscos, crustáceos, tartarugas e alguns mamíferos aquáticos. Então elas promovem algum bem para eles, tá? Não saberia te dizer que ação que ela faz no ser vivo, mas ela é importante. Ela também faz a sua reprodução por fissão binária e bipartição. Então essa aqui é a crisófila, ok? Então ela é importante componente aí do plâncton, do fitoplâncton marinho, mas também ela ocorre em água doce. Bom, aqui nós temos um exemplo de clorófita, tá? As clorófitas, elas são aí as algas que elas têm a coloração verde e elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. As clorófitas, elas são algas importantíssimas no plâncton marinho, no fitoplâncton marinho, e também elas são importantes aí para muitos seres vivos, elas são base da cadeia alimentar, incluindo aí o ser humano. Então, muito ser humano, ele come as algas, né? Ele começa a comer as algas verdes aí para poder se alimentar. A clorófita, ela é diferente das outras algas, porque é um organismo que, a partir dele, algumas algas também começam a ser pluricelulares, e eles possuem clorofila A e clorofila B em sua maioria. Lembrando que a clorofila A dá uma pigmentação azulada e a clorofila B ela dá a coloração aí esverdeada. Então eles vão ser ótimos e eles vão captar todos os espectros de ondas da luz, menos a verde, para fazer aí a sua fotossíntese. Lembrando que as algas verdes elas têm alguns ciclos de vida bem interessante. Algumas podem fazer cisparidade, outras podem fazer conjugação, né? Por exemplo, uma membrana encosta na outra e elas trocam material genético. E também tem a reprodução sexuada a partir aí das algas verdes. Então tem um ciclo de vida muito estudado, né, que é do tipo de alga Uva lactuca, e esse tipo de alga ela faz a reprodução sexuada. Aqui é só para a gente formalizar, tá? Então as clorófitas aqui elas são unicelulares e multicelulares. Autótrofos, clorofila A e C, mas também pode ter clorofila B. Elas produzem aí amido como material de reserva. Lembrando que o amido é o mesmo elemento do milho, tá? O milho também produz um amido, só que aí tem algumas diferenças na composição química, mas nós podemos usá-los para comer. Elas fazem associação mutualística com fungos
né? Por exemplo, elas dão origem ao líquen. O líquen é aquela associação, aquelas manchas verdes que ficam na casca da árvore, bem claro aquele verde, e aquelas manchinhas redondas. Se você olha aquilo no microscópio, você vai encontrar alga e vai encontrar fungo. Então elas fazem associações com fungos e formam os líquens, que eles, em qualquer substrato, desde que o ambiente tenha umidade, eles vão ficar ali. Pode ser um muro, pode ser uma rocha, pode ser uma árvore, né? Então eles sempre vão usar qualquer tipo de substrato para se fixar. Tem as zooclarelas, né? Associação mutualísticas com alguns selenterados. Né? Os selenterados são seres vivos que são aí os urocordatos, né? Se não me engano, eles fazem aí uma associação mutualística com eles. E aí tem as algas unicelulares, né? E multicelulares também. Bom, aqui nós temos outro representante, são as feófcias, que são as algas pardas. Elas são multicelulares e marinhas. Elas acumulam CaCO3, que é o carbonato de cálcio na parede celular. Ela é muito utilizada aí na culinária, a gente vai ver, né? Ela possui alganina. A indústria cosmética usa ele para agente estabilizador de batons, de cremes, e também ela é utilizada na culinária, né? A alganina também é utilizada para fazer sorvete, que é o emulsificante. É a alganina que vai pegar toda aquela massa de leite e vai dar uma estabilizada nele. Aí faz o sorvete de massa que a gente conhece, né? Então a receita é: você pega o leite, mistura com chocolate, faz um mingau lá, né? Daquele mingauzinho você depois coloca a alganina, que é conhecido como emulsificante ou estabilizador. E aí depois você põe na geladeira, bate, põe na geladeira de novo, bate na batedeira, até criar a consistência de sorvete. Ele também faz pasta de dente, cremes de barbear, tudo por conta da alganina, que ela dá uma estabilizada. A espuma no creme de barbear forma microbolhas e a lâmina desliza melhor pela pele para cortar o pelo, né? E também faz alguns sprays de cabelo para fixação. Na culinária, ela é fonte de vitaminas e sais minerais. Então, olha só a importância das algas pardas, né? Ela pode ter um uso industrial aí enorme, tá? Bom, aqui é uma arte que eu fiz, né, para representar algumas algas, né? Então aqui nós temos os dinoflagelados, ó. Aqui nós temos as phaeófcias, aqui nós temos as algas douradas, as crisófilas, né? E aqui nós temos as rodófitas, tá? A rodófita, ela é um tipo de alga conhecida como alga vermelha. Ela é multicelular e ela tem uma pegada aqui, né? No decorrer do seu processo evolutivo, ela começa a permear o ambiente terrestre. Então ela começa a ficar mais próxima da Terra e com isso ela começa a ser selecionada pelo ambiente. Então as algas pardas aqui, ó, as rodófitas, que são as algas vermelhas, não confundam com o dinoflagelado, tá? O dinoflagelado ele faz a maré vermelha. A alga rodófita, a alga vermelha, é um tipo de alga que ela começa a conquistar o ambiente terrestre. Ela também possui a clorofila nela e ela tem a pigmentação avermelhada. Ela começa a conquistar um ambiente terrestre e ela é muito usada aí na culinária, né? Porque ela produz uma substância conhecida como agar-agar, que é aquela substância que deixa o líquido gelatinoso e ele se resfria em temperatura ambiente. Esse tipo de substância revolucionou aí a microbiologia, porque antigamente todas as bactérias iam para gelatina ou purê de batata e não dava para ver muitas coisas direito. E no agar-agar
ela fica muito bonita de ser visualizada, fácil de classificar a colônia. E também na culinária ela faz o agar-agar, né, que a gente conhece aí como as jelly beers, né, as jelly candies, né, que são essas balinhas aí de gelatina. Só que a gelatina ela não fica assim em temperatura ambiente. A gelatina que vem do colágeno, quando o ambiente esquenta ela derrete, né? E aí no agar-agar isso não acontece. Então tem muito doce aí que usa agar-agar, várias receitas, dá para usar, fazer vários usos do agar-agar, porque ele encorpa, e também na questão nutricional, né, o agar-agar ele não é muito assimilado pelo corpo, e aí algumas nutricionistas dizem que é muito bom comer uma bala de agar-agar meia hora antes do almoço e meia hora antes da janta, né? Porque ela também tem a questão de absorver gordura, né? O excesso de gordura o agar-agar absorve e elimina, né? Isso seguindo algumas teorias de nutricionistas, tá bom? Bom, aqui nós temos o ciclo de vida da alga Uva lactuca, um tipo de alga, uma alga verde, uma clorófita, ela é a alga mais estudada aí do mundo. E aí vamos falar um pouquinho sobre como ocorre a reprodução sexuada dela. Ela pode se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. A forma sexuada é por cissiparidade, ou seja, é uma célula da origem à outra, através do clone celular, que é o processo de mitose, onde o núcleo ele se replica e depois a alga ela termina a sua replicação, uma célula da origem a duas. Aqui nós temos o ciclo de vida de meiose espórica, ou seja, a meiose ocorrerá no esporo, por isso que o nome é meiose espórica. Então aqui nós temos um gametófito diploide, ou seja, o gametófito ele é 2N, significa que ele recebe metade do cromossomo de um gameta e metade do cromossomo de outro gameta. Quando os dois se juntam, formam um indivíduo 2N. Né? Então, a meiose, esse R aqui é o símbolo da mitose. Tá? Então, este R simboliza a meiose que está ocorrendo aqui. A meiose, o que é? É um processo que, a grosso modo, vai reduzir o número de cromossomos pela metade e aí vai formar os esporos. Né? No caso aqui, nós damos o nome de esporófitos. Quando é N assim, nós dizemos que ele é haploide. Esse esporo está lá na água, então ele vai se desenvolver em um outro ser vivo haploide. Então, aqui é um ser vivo 2N, aqui é outro ser vivo N. Né? Ou seja, aqui ele possui um gametófito diploide, e aqui nós temos, na verdade, esse aqui é o esporófito diploide e este aqui é o gametófito haploide. Então, ele vai crescer em 2 gametófitos, tá? E aqui é o seguinte, quando eles se desenvolverem e tiverem maturidade sexual, eles vão produzir os gametas, né? Os gametas haploides. Esses gametas, que são simbolizados por tudo isso aqui que está vermelhinho, eles são haploides, eles estão lá na água e eles se juntam. No que eles se juntam, eles fazem aqui a conjugação. Tá? Nesse momento eles vão se aproximar e eles formam o zigoto. O zigoto ele é diploide, ou seja, o zigoto 2N, e esse zigoto ele não forma embrião, por isso que alga não é planta. Ele vai se diferenciar num esporófito 2N. Então esqueçam isso aqui que está escrito como gametófito, né? E na verdade é um esporófito, ok? Porque ele gera esporos. É um gerador de esporos. Então, é o ciclo de vida da meiose espórica da uva lactuca. Ok? Bom, então é isso aí, galerinha. Eu vou me despedir de vocês aqui. Chegamos ao fim desse conteúdo de algas. E logo em seguida eu posto conteúdo aí de protozoários heterótrofos para vocês. Tchau!